E vem saber algumas diferenças dos livros para os filmes de O Senhor dos Anéis. E está chegando na Prime Video a série do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Mais nova série do universo do Tolkien, que fará com que a gente volte para esse universo e veja histórias originais. Afinal, essa série se passará na Segunda Era, ou seja, bem antes dos acontecimentos de O Hobbit e do próprio O Senhor dos Anéis. E para comemorar isso, eu resolvi trazer algumas diferenças que tem dos livros para os filmes. Mas antes de começar essa lista de diferenças, eu queria colocar algumas coisas aqui. A primeira é que, obviamente, eu não estou considerando que o livro é melhor que os filmes e que os filmes são melhores que os livros. Existem diferenças porque são adaptações, então tem que ter diferenças. Então um não quer dizer que um é melhor que o outro, os dois são fantásticos, tanto os filmes do Senhor dos Anéis como os livros. E a segunda coisa é que para não ter um vídeo gigantesco sobre diferenças, eu resolvi trazer 3 diferenças de cada um das obras. Então vai ter 3 diferenças sobre a Sociedade do Anel, 3 diferenças sobre as Duas Torres e 3 diferenças envolvendo o Retorno do Rei. Se esse vídeo for bem, vocês gostarem da temática, eu posso voltar trazendo mais diferenças de cada um que teve do livro para os filmes, porque tem sim bastante diferenças de um para os outros. E eu já começo falando sobre Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. E a primeira diferença que eu trago é sobre o personagem do Tom Bombadil. Você que viu os filmes nem deve saber quem é Tom Bombadil, nem deve pensar que nome é esse. Bom, nos filmes, tem toda aquela sequência onde mostra a parte do aniversário do Bilbo e depois mostra eles vindo pro Pônei Saltitante, tendo que fugir dos Cavaleiros Negros. Tem toda essa sequência inicial no filme. No livro, essa sequência é muito mais extensa. Toda essa parte que eles têm que sair, ir até ir até chegarem em Valfenda. Eu digo todo o começo do livro ter o aniversário do Bilbo. Tem muita coisa que cerca esse ponto. E um desses pontos é o Tom Bombadil. Tom Bombadil, que é uma figura bem importante no primeiro livro para a representação de qual é o poder do Anel do Poder, como ele atinge as pessoas de forma diferente. Porque ele é um ser que vive na floresta e ele ajuda o Frodo e seus companheiros a fugirem de algumas situações. E nessas situações, ele é um cara que ele consegue pegar o anel do Frodo sem problema nenhum. Ele não é atingido pelo poder do anel, que faria com que ele queira ficar com o anel. E ele também consegue colocar o anel no dedo e tirar sem problema nenhum. Isso não atinge o personagem. Bom, isso é interessante no livro porque mostra o poder do Tom Bombadil. Mostra que existem criaturas nesse mundo que são muito mais fortes do que a nossa imaginação. Tanto que as pessoas especulam até hoje que o Tom Bombadil seja um dos personagens mais poderosos do universo de O Senhor dos Anéis. Já no filme, não faria sentido nenhum você introduzir o Tom Bombadil. Por quê? Porque ele aparece nessa parte da história e ele desaparece e não volta mais. Então, com isso, você introduzir esse personagem no filme seria um grande problema, porque você teria que perder tempo de tela e vários para poder introduzir um personagem que não vai ser utilizado. Então seria parecer até um furo de roteiro colocar ele ali. E sem contar que os capítulos dele no livro são bem chatos. Então seria bem difícil trabalhar ele no filme de modo geral. Então ele funciona para a temática porque o livro quer mostrar, mas no filme ele não funcionaria, mostrando como o filme também fez uma boa adaptação nesse ponto. Outra coisa que o livro também tirou, né, e que mudou, né, na verdade, mas que foi tirar um personagem do livro, seria envolvendo o Glorfindel. O Glorfindel, que é um grande elfo do universo do Senhor dos Anéis, um dos grandes reis élficos, e inclusive muito importante em batalhas da Segunda Era. Nesse ponto, eu também acho que foi bem interessante a mudança que eles fizeram do livro para o filme, porque no filme, o Glorfindel ele aparece logo depois que o Frodo é atingido por uma espada dos Cavaleiros Negros e ele acaba indo se corrompendo para o lado deles. E aí eles tentam achar uma forma de salvar ele para ele poder chegar a tempo a Valfenda. Nos livros, o Elrond manda o Glorfindel ir lá salvar o Frodo. E faz sentido, porque tem aquela temática de só ele conseguir fugir desses cavaleiros a tempo e chegar em Valfenda. Faz sentido, é legal ver esse personagem no livro. Nos filmes, ele resolveu colocar a Arwen
nesse ponto para ela poder salvar o Frodo. Então ela vai lá, ela conversa com Aragorn e leva o Frodo embora, até que tem aquela cena muito legal, onde tem aqueles cavalos que destroem os Cavaleiros Negros. Bom, eu acho que a adaptação também foi muito boa, porque no livro, de novo, é legal ver ele, mas no filme não faria sentido ele ser introduzido ali, porque assim como o Tom Bombadil, ele seria introduzido do nada, ele não teria uma grande participação na história a partir dali, então você teria um personagem super complexo para ser introduzido que não faria diferença. E além disso, em questão de roteiro, você colocar a Arryn ali para salvar o Frodo é muito mais interessante, porque você já cria uma ligação maior dela com Aragorn. Você já faz o que mostra que ele já tem uma relação, que eles já se conhecem, que eles já são predestinados a ficarem juntos, e através disso você coloca mais ela na história, porque ela é muito importante pro final do Retorno do Rei, e então ela precisava ter mais espaço. Então eu achei uma excelente adaptação. Uma outra adaptação que é completamente diferente do livro pro filme, e que é a terceira diferença que eu coloco da Sociedade do Anel e última da Sociedade do Anel, seria envolvendo o personagem do Boromir. Boromir que é um personagem que é completamente diferente do livro para o filme em questão de personalidade. Não a forma, não que ele começa do mesmo jeito e ele acaba morrendo no final do filme e do livro, mas a diferença seria na personalidade dele. Enquanto no filme ele é um cara meio arrogante, ele é um cara que quer mostrar que ele é superior, e tem um conflito que é criado em cima dele contra o Aragorn, tanto que quando ele vê a Nazril, que é a espada do rei que é a espada que o Isildur usa pra destruir o Sauron, você vê que ele trata ela com desdém, ela trata o Aragorn com desdém durante todo o primeiro filme, até a hora da sua morte, que aí ele admite que ele é o capitão, o rei, o irmão dele. Mas até esse momento, você percebe que o Boromir, ele tem esse conflito, ele tem essas rusgas junto com o Aragorn durante todo o filme. No livro é completamente diferente. No livro, o Boromir, ele é representado como um cara honesto, justo, que é um cavaleiro leal, que ama os seus amigos e quer proteger a sua cavalaria a todo custo. E quando ele encontra o Aragorn, ele já trata ele como um sucessor do rei, do reino dele. Então, e dessa forma, você vê a diferença de um personagem pro outro. Tanto que na virada do filme, do livro, que é a parte que ele tenta pegar o anel do Frodo, você vê uma diferença clara. No filme, quando ele tenta roubar o anel do Frodo, você pensa assim, faz total sentido. Pelo que foi apresentado desse personagem até agora, faz sentido ele querer pegar o anel para ter o poder. Já no livro é diferente. Já que esse cara justo, honesto, quando ele tenta pegar o anel, o seu pensamento é o seguinte: nossa, o anel é tão poderoso que até o mais honesto e mais gente boa dos homens é atingido pelo poder que esse anel tem. São diferenças que tem do personagem. Inclusive, essas diferenças no filme também faz sentido acontecer no filme. É uma mudança que faz sentido, por quê? Porque se para analisar a campanha do Anel, esse grupo do Anel inicial, eles não tem nenhum conflito entre eles. Então você cria um conflito no roteiro de ter dois caras ali meio que parecendo que quer ser líder. Muda completamente a personalidade de um pro outro. Você tem bem mais raiva do Boromir no filme do que nos livros, mas mesmo assim é uma diferença que tem do personagem. E essas são as três diferenças de A Sociedade do Anel. E agora a gente entra nas Duas Torres. E a gente já começa as Duas Torres falando do irmão do Boromir, que é o Faramir, que sofreu da mesma coisa do irmão. Mudanças de personalidade por motivos de roteiro que o cinema necessitava. Porque nos livros, o Faramir, ele é representado como um cara também justo, honesto. Ele não é tão gente boa como o Boromir. Ele é um pouquinho mais receoso com as coisas que acontecem, mas eles são personagens diferentes, de posições militares diferentes dentro do livro. Dessa forma, o Faramir é representado dentro do livro como um cara que ele é mais difícil de acesso do que o Boromir em questão de pessoa, mas como personagem, ele é um cara super honesto, gente boa, e que desde a hora que ele encontra o Frodo, ele quer ajudar o Frodo a seguir a sua jornada. Ele faz de tudo para fazer com que ele saia bem daquela situação, que ele consiga levar o anel até o ponto que ele quer. Já no filme é bem diferente. O Faramir já é um personagem bem mais difícil de acesso também, mas ele não é um cara de que quer conversar, que quer aceitar as coisas fáceis, aceitar fácil as coisas. Então, ele prende o Frodo, ele força o Frodo a fazer algumas coisas. Em alguns momentos, ele pensa no anel, seria melhor o anel estar em Gondor com ele. Então, tem todo esse pensamento. O Faramir do livro, ele é muito mais parecido com o Faramir do terceiro filme. Esse cara que luta pela sua cidade, que é um cara honrado e que faz tudo para ajudar quem tá próximo de você. Já no filme, já nas Duas Torres, o filme ele é representado dessa forma diferente. Mudaram bastante a personalidade dele. E de novo,
eu entendo a diferença. Por quê? No livro é legal ver essa jornada, ver esse personagem, mostrar que durante a jornada do Frodo existem sim pessoas que querem ajudar ele. Nem todo mundo é mal nesse mundo. É legal ver isso no livro. Mas no filme, se você deixar o Faramir do jeito que ele é no livro, esse arco inteiro do Frodo seria bem insuportável de se acompanhar. Porque você precisa de conflitos pro arco ficar interessante. E no segundo filme, vou ser sincero, já tem todo aquele arco das árvores, dos bárbaros, dos entes, né? Então, você ficar mais esse arco do Frodo seria bem chato de se ver. Então eles fizeram uma mudança que, em questão de roteiro, faz total sentido. Uma outra diferença que eu faço. É que nem eu falei no começo do vídeo. Existe diferença de um pro outro, mas as diferenças, na maioria das vezes, são boas. Outra diferença que também tem, e isso é uma coisa que existe nos filmes e não existe nos livros, é a batalha no meio do filme com os Wargs, que são aqueles meio lobos gigantes, que são lobos, feras gigantes. Essas feras existem no universo do Senhor dos Anéis, mas eles não aparecem nessa parte, não existe essa cena no filme. Toda essa batalha do meio do filme, ela não existe no livro. O Aragorn nunca é derrubado do penhasco, e aí ele demora pra voltar. Pra chegar na Batalha do Abismo de Helm, não tem todo esse núcleo que aparece no filme. Só que vamos lá, no livro, eles só seguem sua jornada, então é uma coisa a mais, um dinamismo a mais que o filme coloca. E também é interessante porque nesse momento que ele fica desmaiado, você tem mais flashbacks e mais ele refletindo sobre a Arwen, você coloca mais a Arwen no filme e coloca uma discussão interessante no filme. Não existe no filme, mas não existe no livro, mas existe no filme, e é uma cena interessante. Já que eu falei agora do Batalha do Abismo de Helm, vamos falar sobre a maior mudança que tem dessa batalha do livro para o filme. No livro, a batalha acontece entre os homens versus os orcs. O tempo inteiro ele tem essa batalha, eles lutam, eles se matam, e no fim acaba do jeito que acaba, bem parecido. Só que nessa jornada tem uma pequena diferença que nos filmes o Peter Jackson resolveu colocar os elfos dentro da Batalha do Abismo de Helm. E isso é uma diferença bem grande, porque os elfos, obviamente, são mais poderosos que os humanos, eles têm mais poder na parte de batalha em questão dos arcos, em questão de batalha mesmo, até porque eles são seres praticamente imortais, eles são imortais, né? Então, por causa disso, eles até aumentaram a quantidade de orc. Tem muito mais orc no filme do que o livro realmente fala que tem. Inclusive, só pra você ter uma noção, teve até uma coisa que uma outra diferença que é legal colocar aqui, já que eu tô falando dos elfos, que o Peter Jackson queria originalmente que a Arwen tivesse nessa batalha, junto com o Aragorn, os dois lutando junto, e no final ele resolveu retirar ela da batalha. Mas eu vou ver se eu encontro, mas tem imagens da época dos bastidores do Senhor dos Anéis, onde mostra imagens da Liv Tyler, que é a que vive Arwen, lutando nessa batalha. Pra você ter uma noção de que realmente ele tinha esse pensamento de fazer essa mudança. E essas são as três principais mudanças do filme das Duas Torres, sendo que a principal, para quem lê o livro, com certeza, é essa terceira envolvendo os elfos dentro da batalha final, que muda um pouco do valor da vitória, mas tudo bem, eu acho que ficou super bem feito no cinema, é uma coisa que os elfos lá, é muito legal ver eles representados dentro da batalha, mas é uma diferença grande que tem de um filme para o outro. E agora vamos para as três diferenças em relação ao Retorno do Rei, começando já falando sobre batalha. Já que a gente terminou falando de batalha, vamos começar falando de batalha envolvendo os Campos de Pelennor. Campos de Pelennor que tem batalhas incríveis, uma das sequências mais incríveis de ação do Senhor dos Anéis, porque você tem os olifantes, você tem todo aquele discurso do Théoden Rei lá no meio da batalha. Tem muita coisa interessante aqui, mas a diferença não vem para esses personagens e sim pelos fantasmas que aparecem no final da luta e que resolvem todo o conflito. Bom, isso não acontece nos livros. No filme, como a gente pode representar, o Aragorn vai lá, ele conversa com os fantasmas vêm, ajudam eles na luta e eles praticamente resolvem o final da luta para eles. E aí eles libertam, eles colocam que as almas desses fantasmas podem ir em paz. No livro é bem diferente. No livro os fantasmas ajudam eles, mas ajudam de uma forma onde eles só servem para parar os navios que estão vindo do sul. Todo aquele navio que o Aragorn, o Legolas e o Gimli e os fantasmas aparecem vindo para juntar a batalha, no livro esses navios eles conseguem quando eles destroem toda uma companhia marítima do sul que está vindo para ajudar os orcs. Os fantasmas ajudam eles nessa parte, falando desses personagens que são meio que piratas, não são nem orcs, parecem muito mais piratas. Nessa parte eles ajudam e logo depois que ajudam a destruir a tripulação inteira deles, eles pegarem barcos, o Aragorn já libera os fantasmas. Então os fantasmas nunca participam da Batalha dos Campos de Pelennor. Vale destacar também
que essa cena aqui dos fantasmas, eles destruindo o navio desses piratas, ela existe nos filmes, tá? Se você tiver interesse em ver a versão estendida, que estão todas disponíveis no HBO Max, tem uma cena cortada do filme onde mostra, sim, eles lutando contra esses piratas nos navios. Então, eles até colocaram essa cena, mas o Peter Jackson resolveu cortar no corte final, porque eu acredito que ele achou que não seria interessante pro filme introduzir piratas do nada, que nunca foram colocados, essa força marítima do Sauron, e colocar do nada no filme. Então por isso que eu acredito que eles cortaram, mas tem cena assim de lutando contra esses piratas na versão estendida. A outra diferença seria envolvendo a espada Andúril, que é um momento incrível do terceiro filme também, onde o Elrond, ele aparece dentro da cabana com a espada, e a espada é a Andúril, né, que é a espada que era a Nazril, e que aí o Aragorn, ele coloca o novo título dela de Andúril, e aí através disso ele dá aquela espada numa cena super boa, com um ótimo discurso do Hugo Weaving fazendo o Elrond. É muito bonita, é uma cena muito legal de se ver, e essa espada é super útil porque é com ela que ele consegue, que o Aragorn prova-se que ele é realmente o legítimo rei e que os fantasmas têm que seguir ele para realmente ter a sua alma solta. Só que toda essa sequência da espada, onde o Elrond chega na tenda, faz um discurso incrível, ele praticamente pega a espada, a trilha sonora sobe, essa cena era impossível de acontecer nos livros, porque o Aragorn, ele nunca saiu de perto dessa espada. Quando acontece o Conselho do Um Anel, que faz com que eles decidam que o Frodo vai pegar o anel, no filme parece que eles decidem isso, no dia seguinte eles vão. No livro isso demora muito mais, eles ficam muito mais tempo em Valfenda. E nesse tempo que eles estão em Valfenda, aí a espada já é forjada, já é feito. E aí a Andúril, ela já sai com o Aragorn desde a Sociedade do Anel. No filme, para criar essa coisa mais tensa, parecer que é uma arma mística que tá chegando para salvar a batalha, eles resolveram colocar só no terceiro filme. Uma cena muito bonita, muito legal, mas que ela nunca poderia acontecer no livro, porque a espada nunca chegou no Retorno do Rei. Ela tá junto com eles desde a Sociedade do Anel. E a última diferença que eu coloco do filme pro livro desse vídeo e de O Retorno do Rei seria envolvendo o personagem principal em questão de vilão, o vilão principal, o Sauron. Porque o Sauron nos filmes, ele é bem diferente do Sauron dos livros, a representação dele. No livro, ele deixa claro que ele tem o seu corpo físico já presente na Terra e que ele não ataca as pessoas, ele não vai para os combates, tenta dominar o mundo como ele quer, porque ele não tem o poder. Então é por isso que ele precisa do anel, porque com o anel ele vai voltar com o seu poder e poder dominar o mundo. Já no filme é bem diferente. No filme, eles representam ele parecendo que ele não tem nenhum corpo físico. Se você só assistiu o filme, não leu o livro e tem uma interpretação rápida, seu pensamento vai ser o seguinte: o Sauron não tem corpo. O Sauron quer o anel para ele poder retornar o seu corpo físico na Terra e através disso ele poder ter toda a sua força. Parece que ele só tem o olho, que ele só tem a boca de Sauron, que aparece nas cenas deletadas também, mas não é bem isso que acontece. O motivo do Peter Jackson ter colocado o olho é porque durante o livro eles falam que ele é o olho que tudo vê. Ele tem esses nomes porque ele sempre está observando no que acontece com o anel através dos seus itens mágicos. E daí por causa disso ele criou essa torre com esse olho em cima. Não é uma ideia ruim, e eu acho que o livro faz sentido e no filme também. No livro faz sentido porque é bem feito toda a parte do Sauron, mas no filme faz mais sentido porque imagina que você toda hora mostra o corpo do Sauron, mostra que ele tá andando, tá observando, tá vendo como é que acontece o conflito para achar o anel. Aí no terceiro filme, quando o Frodo joga o anel no fogo, ele é destruído, a gente nunca vê o Sauron em ação. E aí tirar uma incoerência e aparecer que foi um ponta solta. Então colocar aquela torre gigante, aquele olho, e daí no final, quando ele joga o anel no fogo, a torre se destrói, você cria um clima de resolução muito melhor do que seria se tivesse um corpo físico do Sauron que nunca vai pro combate. E esses são as 3 diferenças de O Retorno do Rei e as 9 diferenças que eu coloquei dos filmes do Senhor dos Anéis. E como eu falei, não quer dizer que o livro é melhor que o filme, nem que o filme é melhor que o livro. E que se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessa temática, eu posso fazer uma parte 2 trazendo mais diferenças, que tem várias, dos livros para os filmes de O Senhor dos Anéis. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do vídeo? O que você acha dos livros do Senhor dos Anéis? O que você acha dos filmes? O que você espera da série? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.